Abra a palavra do Senhor comigo, mais uma vez, em Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo 20. Apesar de a mensagem se concentrar no primeiro dos mandamentos, eu quero ler até o verso de número 6 de Êxodo 20, por favor. Atentem à leitura. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem as águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os seus mandamentos. Vamos orar mais uma vez. Ó Rei bendito, Deus das nações, mantenedor da vida, nós queremos te bendizer por essa oportunidade de te cultuar, e agora nós cessamos nossas orações, nós paramos nossos louvores, mas nossos ouvidos estão abertos a ouvir a tua voz. Nós já participamos da ceia, confessamos nossos pecados, fomos alimentados por esse meio de graça. Portanto, sê misericordioso e fala poderosamente conosco, por tua palavra, sem obstáculos humanos, sem dificuldades externas, que teu Espírito aplique a tua palavra inerrante e infalível ao nosso coração. Nós clamamos por isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Você prestou atenção que na aplicação do início do decálogo, dos 10 mandamentos, portanto, é Deus mesmo que fala? Eu não entrarei aqui nos debates teológicos de tantos estudiosos, mas um deles colocou uma frase que eu compreendo também, e você pode compreender a partir da leitura desse início do decálogo. Apesar de eu focar apenas no primeiro mandamento, é que a importância dessa ordem, desse mandamento, dessa lei, não apenas pesa por conta do que está sendo ordenado, mas quem está falando. Então, no início do verso 1, você vê Moisés registrar: falou Deus todas essas palavras. Aqui as ordenanças não vieram pelo mediador conhecido, Moisés. Aqui Moisés ouviu e, é claro, transmitiu, mas diretamente do Senhor. E o próprio Deus, em primeira pessoa, diz, olha o verso 2, eu sou o Senhor. Aqui ele está separando-se de qualquer outro senhorio. Não há Senhor tão poderoso, completo, Criador dos céus e da terra como Ele. Eu sou o Senhor. E vem aquele nome maravilhoso em hebraico, Yavé, o Deus que faz um laço, uma aliança, um comunicado inquebrável dele com o seu povo. E ele diz mais no verso de número 2, teu Deus, pessoal, particular, íntimo, não sou desconhecido, e você precisa me ouvir, eu sou o teu Deus. A ideia singular aqui, a ideia de ser único, é o que de fato Deus quer tratar, ainda no que nós podemos chamar de introdução, de preâmbulo. E dentro disso ele continua. Será que os irmãos podem ler essa parte? Porque isso envolve o povo de Deus diretamente. A partir do que até a palavra servidão. Do verso 2, o que diz? Quem fez essa libertação?
Quem de fato foi atrás do seu povo e arrancou-os da escravidão? Quem teve o poder e propósito e condições e de fato fez essa remissão? Somente Ele. E Ele relembra. Aqui não é o tom de jogar na cara, sabe o que eu fiz por você? Nós fazemos isso muitas vezes, de maneira errônea, mas fazemos. Deus não está fazendo isso aqui. Ele está dizendo: eu tenho uma aliança com vocês salvadora, remidora, eu amo essa palavra, redentora. Você consegue ver Jesus aqui? Eu consigo ver Jesus aqui. Porque se tem uma grande escravatura que ele liberta todos aqueles que ele torna o seu povo, é a escravatura do pecado. O nosso Egito, de lá fomos libertos e, portanto, agora estamos sendo conduzidos à eternidade, ao lar eterno, ao verdadeiro novos céus e nova terra, ou a verdadeira terra prometida. Só essa introdução já deveria fazer-nos repensar. Não é qualquer tipo de ligação ou comunhão eu devo ter com esse Deus. E aí vem o mandamento. Leia o verso 3, por favor. Agora eu vou pedir para você ler, prestando atenção nas palavras. Qual é a primeira palavra? E logo depois uma ação. Não o quê? Não deve haver outros deuses diante do Senhor, em concorrência ao Senhor. Por que eu estou fazendo essa introdução? A série dos sermões da noite, dos cultos vespertinos de novembro, tem um tema muito forte e pesado, amados. Você é aquilo que adora. E como introdução, eu entendi com muita oração, porque o tema é difícil, é trabalhoso, que nós deveríamos ver exatamente, em primeiro lugar, o que Deus diz sobre isso, porque é uma verdade, partindo exatamente disso. Você é aquilo que adora. Aquilo que você mais ama guia a sua vida. Por que Deus deu essa ordem? Apenas um momento histórico para o Israel do passado? Já havia se passado tanto tempo. Conte comigo os patriarcas que passaram: Abraão, Isaque e Jacó. Um dos filhos de Jacó, José, Deus usou miraculosamente, ele que poderia ser o mais revoltado de todos, para ser o instrumento para preservar em semente aquele povo, aquela nação, que não era nação, os hebreus. E o Egito foi tornado uma incubadora. Mas aquilo que era muito bom se transformou numa escravatura, que vocês já sabem de cor, durou 430 anos. E não tinha lei, apenas uma promessa. Eu vou pegar o meu povo e vou levar para a terra prometida. E depois dessa maravilhosa libertação é que a lei chega lá no Monte Sinai. E você vê isso pela primeira vez registrado aqui em Êxodo 20. Por que isso? É só para aqueles irmãos? Não, é para nos relembrar uma realidade. Por favor, caminhe comigo com um pouco de paciência até voltarmos ao texto de Êxodo. Irmãos, nós não somos livres, nós não somos autônomos, somos criaturas, dependemos daquele que nos fez, e é por isso que sempre precisamos de alguma coisa para dar razão, motivação, direção para a nossa vida, sempre. E isso se transforma em nosso guia, isso se transforma em nosso propósito, em nossa adoração e, por consequência, em nosso Deus. Por quê? Porque nós não somos livres, somos escravos. Eu vou repetir essa frase, mas João Calvino disse que todo ser humano tem uma semente divina. Então, é natural querermos adorar, sermos levados a adorar algo, sermos guiados por essa força, esse poder ou essa coisa
importantíssima para nós. Então, se você é guiado, se você está preso a isso, você não é livre. Você é um escravo. Escravos são dependentes. Dependentes adoram aquilo que é o centro da vida deles. E isso é verdade por conta da nossa criação. Se você quiser abrir, você pode abrir. Mas eu queria que você tentasse lembrar. E se os nossos irmãos da mesa ali, da projeção, quiser colocar o texto, vai nos ajudar. Mas eu queria que você realmente atentasse. O chamado original do ser humano e o que Deus lhe deu para cumpri-lo diz respeito a isso que eu acabei de mencionar. Na relação da criação, amados, e mais especificamente na narrativa do estabelecimento do Jardim do Éden, é Gênesis 2. Você vê isso ali de 7 a 17. Naquela narrativa a gente pode observar os benefícios que foram concedidos ao ser humano ali, a fim de que ele de fato pudesse cumprir o chamado original de Deus. Primeiro deles, Deus deu ao homem um propósito. Você vê isso em Gênesis 2,15. Ali está o propósito de Deus para o homem. O homem recebeu assim um claro chamado. Ele tinha que assumir o que Deus havia criado, desenvolvendo e guardando a cultura. E é interessante ali que o cultivar é a palavra com a mesma essência do cultivar. É a ideia de cultura. Na verdade, a ideia apresentada nesse e em outros versículos é que o homem, ele foi designado como aquele que deveria povoar a terra, nela reproduzir o jardim de Deus, não apenas ali no Éden, mas em toda a terra. Esse era o propósito do homem. Essa seria a sua cultura, dentro do espaço que Deus lhe dera para viver na criação. E uma vez que ele cumprisse esse propósito, ele estaria glorificando o autor deste mandado, desta ordem. Então, Deus deu ao homem um propósito. Em segundo lugar, Deus deu ao homem liberdade. Preste só atenção, por favor. Deus não deu apenas um propósito ao homem. Ele deu essa liberdade, verso 16 de Gênesis 2, você percebe o seguinte, você entende que este é o modelo da liberdade bíblica, proposto para a criatura, a liberdade para cumprir um papel designado por Deus, evidentemente. Assim como tinha um propósito, o homem tinha as condições dadas pelo Criador para o cumprimento desse propósito. Então, o desejo humano de autonomia, de ser o senhor da sua própria história e destino, separado de Deus, não é, repito, não é verdadeira liberdade, senão uma escravidão do acaso. Não foi essa a liberdade que Adão recebeu. Em terceiro lugar, veja Gênesis 2,18. Deus deu ao homem uma auxiliadora idônea. Então Deus tirou o homem da sua condição solitária na sua raça humana, não é? Deus concluiu que não era bom que o homem estivesse só, nessa sua condição de raça criada, e assim deu ao homem e à mulher uma ajudadora, uma auxiliadora idônea. Veja que Deus está comandando, ordenando e conduzindo tudo, até a auxiliadora. Caminha mais um pouco comigo, por favor. Deus deu ao homem autoridade sobre a criação. Gênesis 2:19. Vocês conseguem ler o 19, já que está na projeção? Por favor. Muito bem, o que Deus está fazendo aqui? Dando a ordem de nomear. Nomear é exercer autoridade, nomear também exige entendimento, envolvimento responsável com aquilo que você está nomeando. Então, ele tinha essa autoridade, Deus lhe deu.
mais um pouco. Deus deu ao homem integridade. Agora é o verso 25 de Gênesis 2. Preste atenção nesse texto. Deus deu ao homem integridade? Sim, porque não havia nada no homem e na sua mulher que precisasse ser encoberto um do outro, e principalmente diante de Deus, é claro. Eles viviam com a totalidade do seu ser exposta na presença do Criador, na presença um do outro. Por quê? Não havia pecado, não havia vergonha, não havia embaraço, não havia qualquer coisa a ser escondida ou maquiada. Mas Deus fez mais. Deus impôs ao homem uma restrição. E aqui é o Gênesis 2,17. Deus deu ao homem um propósito e liberdade, proporcionou-lhe companhia, concedeu-lhe autoridade e integridade, mas, ao mesmo tempo, junto com tudo isso, ele impôs uma restrição. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, é isso mesmo. Por que eu estou mostrando isso? Porque é nesse cenário de plenitude, de capacitação, de predomínio da liberdade, com uma única restrição, que nos é apresentado, amados, nos é colocado diante dos olhos uma personagem intrigante, a tal da serpente. Ali em Gênesis 3, verso 1, diz que essa serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. Mas quando você examina essa serpente, à luz de toda a Escritura, você descobre lá em Apocalipse 12, que essa serpente é o próprio Satanás. É sim, a encarnação do diabo mesmo. Então não há dúvida, não é uma serpente, o que será? A Bíblia esclarece. Como é bom poder ter a regra de saber que a própria palavra explica a palavra. Então não há dúvida. E aí nesse capítulo seguinte, o capítulo 3, o que você descobre? A serpente diz a respeito daquela ação proibitiva de Deus. Com certeza não morrereis. Gênesis 3, 4, não é isso? Então a serpente disse à mulher, é certo que não? Outra mensagem, outro aconselhamento, outra ideia. Mas isso você já entendeu. É uma claríssima oposição a Deus feita pela serpente. Então o chamado supremo de ser humano era o de glorificar a Deus, adorá-lo em reverente obediência, ao reconhecê-lo na criação como seu Criador, a fonte de toda a vida e sabedoria. Então, nós podemos dizer que Eva adorou a serpente? Ela prestou um culto ali à serpente? De certa forma, sim. E Adão foi junto, é claro. Ela entregou a sua confiança, isto é, a sua fé, para aquele animal com quem passou a relacionar-se naquele maldito diálogo. E foi acompanhada aí por Adão, nós sabemos. Portanto, é assim que passamos a adorar algo, amados. Quando nos submetemos a isso, à influência disso, como se fosse superior a Deus. Ouça de novo Satanás dizer, não, o que Deus disse não é verdade. Certamente vocês não vão morrer. Qual a atenção prioritária foi dada por Adão e Eva? A restrição de Deus, a ordem de Deus ou a fala do demônio? Vai, tenha coragem de responder. A fala do demônio. É isso mesmo. Essa situação horrível e triste foi colocada aqui nesse momento. Eles viram na voz e na pessoa, entenda o que eu vou dizer, de Satanás, alguém superior a Deus. Ora, o ser humano ele foi criado por Deus para crer e confiar na sua palavra, obedecendo ao que ele ordenara por meio da palavra.
Quando o homem desobedeceu a ordem que recebera, ele deixou de crer, ele deixou de confiar no próprio Deus. A mulher, por seus sentidos e desejos, dobrou-se diante a uma palavra proferida em oposição claríssima à palavra de Deus. Amados, esse foi o primeiro ato de idolatria. E é por isso que agora dá para entender um pouco melhor o primeiro mandamento. Volte para Êxodo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Eu falei brevemente na introdução, mas eu queria dar mais uns destaques agora no nosso texto principal. Quem está dando a ordem mesmo no verso 1? Vamos ver se os irmãos prestaram atenção, né? Pegando o verso 1 de Êxodo 20, verso 2 e verso 3. Quem está dando a ordem mesmo? Esse Deus é o Deus que salva, não é? É o Deus redentor, não é? É aquele que libertou da servidão, é isso que ele lembra no verso de número 2, não é isso? E eu já disse que esse verso aponta para Jesus. Muito bem. Só que pense um pouquinho, ele é Deus, não é? Você leu Gênesis comigo. Então ele é o Deus da criação. Ele é o Criador. Ele nos fez. O pecado, digamos assim, arrancou-nos da obediência a ele, aí ele foi atrás para nos redimir. Ele nos resgatou. A gente pode dizer que somos dele duas vezes. Que característica é essa? Quando eu afirmo, somos de Deus, principalmente o seu povo, somos dele duas vezes. Que característica que ele tem então? Ele é o dono. Dono. Ele é seu dono. Você não é sozinho, independente, autônomo. Nunca existiu isso. E isso arrepia os perdidos de uma maneira incrível. Pregue o evangelho assim. Oh, deixa eu te contar uma história. Você sabe que você não é independente? Você sabe que você não é autônomo? Aí você vai dar um choque mesmo naqueles que pensam, eu tenho livre-arbítrio. Você não tem nada, menino. Você não consegue decidir um juízo, uma determinação sem a influência de nada. Livre-arbítrio, liberdade para julgar e decidir sem a influência de nada. Sua natureza é pecaminosa. Você é escravo e essas coisas, essa natureza te faz escolher coisas para adorar no lugar de Deus. Deus está afirmando nesse mandamento, eu sou o seu dono. E sabe o que é precioso aqui? Na ilustração vívida que aconteceu com o povo de Israel no passado, e portanto a ligação, o paralelo espiritual para nós, sobre essa remissão, essa redenção, é que o Senhor nos reconduzirá ao propósito inicial dele, para nós vivermos para a sua glória. Então não foi apenas a reforma protestante, ou os presbiterianos do passado, lá escrevendo a confissão de fé de Westminster, e os breves catecismos, e o catecismo maior, que inventaram, olha, o fim principal do homem é glorificar a Deus, adorá-lo, amá-lo para sempre. Não, eles leram o que Deus disse. E muitas vezes talvez seja essa dicotomia que ainda tem na mente de alguns. Não, eu só quero Bíblia. Ué, mas esses irmãos leram Bíblia. Vamos ler juntos. Ele nos resgata, ele está dizendo nesse primeiro mandamento, eu os salvei para vocês viverem para a minha glória. É por isso que o primeiro mandamento, amados, é fundamental. Aquele que vem antes de todos os outros, aquele mandamento que estabelece a base para todos os demais. Antes, queridos, de aprendermos alguma coisa sobre o que Deus exige, nós precisamos saber quem Ele é, quem somos em relação a Ele. Então, veja se você entendeu. Deus está dizendo assim no primeiro mandamento, eu sou o único Deus. E já que eu sou o único Deus, recuso-me a dividir a minha adoração com alguém ou alguma coisa. Você compreendeu? É isso que ele está dizendo. Ele se recusa
recusa a ter colegas. Ô Senhor, eu vou adorar agora o coleguinha ali, seu, um outro Deus. Não. Ele se recusa. Ele sequer reconhece que tenha verdadeiros rivais. Deus não apenas reivindica uma parte da nossa vida e adoração. Não é isso. Ele exige que dediquemos tudo o que somos, tudo o que temos ao serviço e ao louvor dele. Aliás, quando a gente se reúne em culto, é isso que a gente está dizendo para as pessoas não crentes. Ou você acha que, nossa, eu estou entregando um dia da minha semana para cultuar o Senhor. Que isso aí? Todos os dias, de todas as semanas, são para glorificar ao Senhor. E um em especial, eu paro as outras atividades que glorificam a Deus para fazer uma em especial. E amados, por favor, me ajudem. Tem muitos crentes jogando fora o dia do Senhor. Tem muitos crentes não tendo tempo para buscar o Senhor. E é quando nós paramos de glorificá-lo com outras coisas, para adorá-lo em conjunto, aprender a palavra em conjunto. E isso tem a ver com o primeiro mandamento. Tudo é para Ele. Assim, amados, quando você olha os 10 mandamentos como um todo, os 10 mandamentos começam afirmando o grande princípio teológico. Somente a Deus glória. É isso. E a gente passou a comemoração da Reforma Protestante esses dias, não é? Glória somente a Deus. O primeiro mandamento estabelece, de fato, o monoteísmo. Cremos num único e verdadeiro Deus. Só que deixa eu dividir um pouco de ciência da religião com vocês. Vocês já ouviram isso? Nós falamos que no mundo existem 3 religiões monoteístas. O judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Elas são religiões monoteístas? Mas você está falando de 3 deuses. Alá, Yahvé e o Deus cristão. Você contou de novo? Quantos deuses? Quantos deuses? É mono? Pastor, cuidado. O senhor está falando... Não estou falando mal, é uma questão de contar, é matemática. Mono é 1. Quantos eu te falei? O primeiro mandamento está dizendo que só tem um Deus, o Deus bíblico. O que tudo isso quer dizer para nós? Por favor, amados, primeiro, significa que há um Deus e um Deus somente. Não importa o que as histórias religiosas de séculos e séculos contam para você. O nosso Deus, o Deus bíblico, está dizendo que só tem Ele somente. E esse mandamento começa com esse estabelecimento do teísmo, e não apenas do teísmo, que Deus é real, mas desse monoteísmo. E é Deus, esse Deus. E de modo instintivo e necessário, ele revela a si mesmo contra falsos deuses, tanto daqueles dias aqui, do passado de Israel, e, portanto, de todos os tempos até os nossos, e para sempre vai ser assim. Ele é único. Você já conversou sobre isso com outra pessoa? Olha, eu quero te apresentar o único Deus. Faz isso, é interessante. Mostra, você crê num único Deus, senão o que você está fazendo aqui? Louvai a Deus todos os povos. Oi, de que Deus você está mandando os outros povos louvarem? Qual Deus? Alá? Não. O Deus judeu, o Yahvé deles, que não tem mediador, que não mandou ainda? Ou o Deus bíblico? Pastor, estou ficando meio incomodado aqui. É sério? A palavra dos profetas colocou Israel como luz para as nações. Israel não cumpriu isso.
Deus levantou o seu mensageiro, o seu mediador. Cristo é luz para as nações. Cristo salvou pecadores. Você é um desses salvos? Sim ou não? Você é chamado cristão? Então você é uma pequena luz para as nações. Junte várias luzinhas. Você sabe que eu não manjo de engenharia elétrica, nem o pessoal que faz aquelas luzinhas de LED. Mas a luzinha de LED, uma só, é pouquinha, né? Você já viu aquelas lâmpadas que tem centenas de luzes de LED? E quando você liga aquele negócio, pá! Não é? Melhor do que a antiga e velha e estruturada lâmpada do Thomas Edison, de filamento. Muito melhor. Mas quantas luzinhas são? Várias, pequenas. E mesmo se queimar uma, as outras compensam. Pois é, queridos, quem são hoje os luzeiros para as nações? O povo do Senhor. E por quê? Porque as pessoas se perderam atrás de falsos deuses e fomos resgatados para mostrar que só existe um Deus. E por isso que uma rápida análise na nossa teologia moderna vai revelar quantos falsos deuses existem nos nossos dias. E não somente nas diferentes formas de paganismo, de religiões do mundo e de cegueira, mas mesmo dentro do que é considerado o mundo da teologia cristã. Existem tantos falsos deuses, eles não se enquadram no perfil das testemunhas bíblicas. Deixa eu tentar explicar isso. Existem a divindade bem intencionada da cultura popular. Você precisa estar plugado na sociedade. Existe aquele Deus bonzinho. Tem uns calvinistas que gosta desse Deus bonzinho. Me contaram hoje uma coisa que é uma pérola, eu nunca mais vou esquecer. Que tem gente que crê assim, pastor, esse negócio de ser calvinista, tem gente que fala assim, eu sou calvinista, então fique em paz, eu fui predestinado para ir para o inferno mesmo, então está de boa, não posso fazer nada. Deixa eu lhe ajudar, isso não é calvinismo. Um calvinista teme o inferno e ama a graça de Deus. E por isso ele crê, o Senhor me salvou daquele inferno. Não, ele não é calvinista quem diz, eu sei que eu vou para o inferno mesmo e está tudo bem. Está bem nada, menino, você não acredita nisso. Porque se você acreditasse, você ia ficar apavorado, você ia clamar a Cristo, Cristo ia te salvar e você ia ser redimido, amém. E você não ia mais para o inferno. Isso não é calvinismo, não. Por favor, não xinga o que você não conhece. Vamos estudar a Bíblia. Eu não gosto desses termos teológicos por causa disso. Isso é academicismo teológico. A Bíblia não fala isso. Mas a Bíblia diz aquilo que esses calvinistas dizem que creem. Deus é um Deus soberano. E Ele não divide a sua glória com ninguém. Mas existem esses outros deuses. Deuses que sabem, eu sei que você só peca, tudo bem. Eu vou te levar para o céu. Não, isso aí não é o Deus verdadeiro. Os deuses instantâneos, conhece? Senhor, eu preciso de uma cura agora. Senhor, o Senhor tem que ver tudo que eu estou fazendo para o Senhor, manda o dinheiro. Eu gosto de uma frase do pastor batista Albert Muller. Ele diz assim, que existe um quebre o vidro em caso de necessitar de uma divindade emergencial em vários lugares. Então você, preciso de Deus aqui. Vou lá quebrar a emergência. Nós chegamos nesse nível, nós criamos, muitas vezes até dentro das nossas igrejas, essa questão. O que aconteceu, amados? Quando nós nos afastamos da fé cristã, a nossa sociedade ocidental fez isso. Quando a sociedade ocidental afastou-se da fé cristã, ela voltou-se para outras coisas. E esse afastamento é um afastamento da adoração a Deus. O nome disso é muito antigo, secularismo. Só que, infelizmente, é inevitável.
Você vai ser tentado a largar a adoração ao verdadeiro Deus para adorar sua inteligência, sua capacidade, seus projetos, a humanidade, etc. Quanto à nossa crença em Deus, já que ela é monoteísta, Ele é o único e verdadeiro Senhor. A gente precisa retomar isso, porque se nós somos aquilo que adoramos, o projeto maravilhoso de Deus é nos moldar a figura de Cristo. Então, se eu adoro e confio nele, e se eu quero viver para a glória dele, ele vai me moldar a figura dele. Portanto, amados, no primeiro mandamento, ele tomou posição contra, no caso aqui do texto histórico, ele tomou posição contra os deuses do Egito, contra toda a falsa divindade do passado, e aí nos inclui toda a divindade do presente e do futuro. Ele disse, não terás outros deuses diante de mim. Em outras palavras, eu tenho de ser o único e exclusivo Deus. Esse mandamento era sem precedentes. Se você pensar naqueles pagãos do tempo ali dos hebreus, tenho que ser único e exclusivamente seu Deus. Nenhuma das outras nações do mundo antigo proibia ou imaginava impedir a adoração de outros deuses. Quanto mais deuses, melhor. A pessoa se sentia até parruda na fé. Eu acredito num montão. E vocês, povo de um Deus só? A gente não consegue entender, pela distância histórica, quão terrível era isso. E o mais incrível, o que vocês estão dizendo, o povo de Israel do passado, é que esse Deus é o que criou tudo e mantém tudo. Evidentemente, o entendimento racional é, se a gente crê em vários deuses, que têm várias facetas e responsabilidades, um cuida da chuva, outro cuida da terra, um cuida da fertilidade, o outro cuida disso, daquilo, etc. E vocês estão crendo num Deus que comanda tudo? Qual é o raciocínio lógico? Esse único Deus, em relação a todos esses, ele tem que ser poderoso? Muito. Ele tem que ser o que mais? Grandioso? Demais. Ele tem que ser o quê? O único. Pronto, acabou. O Lucas acabou o argumento dos pagãos. Se ele é único, os outros não são. Abre os seus olhos, o que você está crendo? O que está conduzindo e alegrando a sua vida? O que está sendo o seu Deus? O que dá a Deus o direito de fazer esse tipo de exigência, de Ele ser o único, é porque Ele é Deus. Lembre como o primeiro mandamento é apresentado, amados. Deus disse, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí ele emenda, não terás outros deuses diante de mim. O que Deus ordenou baseava-se em quem ele era, ou melhor dizendo, em quem ele é, e no que ele tinha feito. Deus salvará o povo para a sua glória. E agora ele está dizendo, como soberano Senhor do céu e da terra, é meu direito te governar. Mais do que isso, eu sou o teu Deus. Nós estamos ligados pela minha promessa de aliança com vocês. Eu te remi, eu te libertei da escravidão de Faraó. Com aquelas 10 pragas poderosas, eu derrotei todas as divindades do Egito, mostrando que eu sou o único. Eu sou exclusivo. Eu sou o verdadeiro Deus, e agora eu reivindico o meu direito sobre todo o culto que você fizer e todo o louvor que você der, por causa de quem eu sou e com base no que eu fiz. Não dividirei minha glória com outro Deus. É isso, irmãos. O primeiro mandamento exige total obediência. O primeiro mandamento nos diz que esse Deus amoroso exige somente isso, nada menos do que isso servirá, obediência. Não tem meio termo.
Um rapaz estava conversando com um pastor, e o pastor mostrou a palavra de Deus. Ele diz, eu creio. Bom, então se você crê, você obedece. Não, mas eu não vou obedecer. Mas você crê? Não, eu creio. Então obedece. Não, eu não vou obedecer. Ele cria. Não! Diz uma coisa, você obedece? Somente eu sei que você crê se você obedece. Você só vai saber se eu sou um verdadeiro cristão se você vê obediência em mim. Senão não adianta. Você está começando a entender a profundidade desse primeiro mandamento? A exigência de Deus define toda a realidade. Se Deus existe, logo todas as coisas são diferentes agora. A sua vida tem outra direção. Custe o que custar, doe em quem doer. O primeiro mandamento responde à pergunta: a quem devemos adorar? Às vezes, parece que a Bíblia usa essas declarações assustadoras, mas de uma maneira simples, não é? Olha só, não terás outros deuses diante de mim. Mas isso aqui é assustador. Porque com essa declaração tão elementar, o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Ele dirige todo o foco e o destino de tudo e de todos. É por isso que o ataque direto que vem contra o primeiro mandamento é a nossa idolatria. Eu vou usar uma outra frase. Idolatria é um amor distorcido. Eu vou fazer um gancho, não vou pregar. Lembra de Mateus 22, o Senhor Jesus resumiu os mandamentos dizendo assim: amar ao Senhor, acima de tudo, e ao próximo como a ti mesmo. Que palavra, que verbo que ele usou? Amor. Então a nossa idolatria é quando a gente não ama quem deve ser amado. Por isso é um amor distorcido. A idolatria ocupa a essência, o meio, o cerne de todo o pecado persistente contra o qual nós lutamos. Quando, amados, paramos para pensar um pouco, refletir um pouco, nós vemos todo o pecado diante dos nossos olhos e a gente vê que a Bíblia ela está repleta de histórias sobre indivíduos e até mesmo sobre nações que caíram por causa da idolatria. Aliás, é o pecado mais discutido com frequência nas Escrituras, a idolatria. Em outras palavras, estabelecer uma falsa divindade é como insultar Deus no rosto. Não terás outros deuses na minha cara, diante de mim. É isso. Gente, como isso é pesado. Não. Vai ficar mais pesado agora. E eu quero terminar com isso. Amados, nós não estamos autorizados a servir alguém ou alguma coisa além de Deus. Você precisa saber a quem você serve. Você vem aqui, você traz sua Bíblia, você louva, canta, ensina, faz alguma coisa a partir da igreja. E depois você tem a sua vida. Quem você realmente adora e obedece? A quem você serve? Será que você ainda está servindo você? Quando pessoas chegam para você e falam, olha, a sua vida com Deus tem que fazer isso, demonstrar aquilo, e aí você diz, eu não estou fazendo. A quem você está servindo? É de fato Deus? Fazer isso, fazer tal coisa, de servir qualquer outra questão que não o Senhor, é nos dispor contra Ele, contra o seu mandamento. Vamos olhar os deuses em resumo dos nossos dias? O sexo, a posição social, a ciência, a sociedade, esses são ídolos dos nossos dias, alguns deles mais conhecidos. Se nós não estamos sempre loucos sexualmente, se não nos curvamos à posição social e preocupadíssimos com isso, se não celebramos a ciência, se não encontramos sentido supremo na sociedade humana, sabe o que vai acontecer com você e comigo? Nós seremos excluídos, porque simplesmente estamos desatualizados. É por isso que o primeiro mandamento exige exclusividade. Deus é exclusivo. E eu queria terminar com a melhor peça clara que todo cristão de igreja reformada, calvinista, presbiteriano, já ouviu falar ou já leu.
A pergunta 104 do Catecismo Maior de Westminster, ela esclarece com a seguinte pergunta: quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento? Resposta: os deveres exigidos no primeiro mandamento são conhecer e reconhecer Deus como único verdadeiro Deus e nosso Deus. Legal, a gente entende, não para por aí. Cultuá-lo e glorificá-lo como tal, pensar e meditar nele, lembrar-nos dele, altamente apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo, temê-lo, crer nele, confiando, esperando, deleitando-nos, regozijando-nos nele, ter zelo por ele, invocá-lo, dando-lhe todo o louvor e agradecimentos, prestando-lhe toda a obediência e submissão do homem todo, ter cuidado de o agradar em tudo, e tristeza é tristeza quando ele é ofendido, se entristecer quando ele é ofendido em qualquer coisa, e andar humildemente com ele. É isso. É pegar esse ensino e dizer assim: Senhor, se eu vou me tornar aquilo que adora, refaça em mim como eu adoro o Senhor. Porque um ídolo é qualquer coisa mais importante que Deus para você. Um ídolo é aquilo que domina o seu coração, a sua imaginação, mais do que Deus. Um ídolo é qualquer coisa que você busque a fim de receber o que só Deus pode dar. É qualquer coisa que seja tão central e essencial para a sua vida, que na verdade é um Deus falso. E caso você perca esse Deus, a sua vida dificilmente parecerá digna de ser vivida. Você tem alguma coisa assim na sua vida? Porque o nosso Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. Que essa mensagem sirva, amados, para nós nos prepararmos para o restante do ensino nos próximos domingos à noite. E que você possa orar, saindo hoje questionando-se: quem eu adoro? Quem conduz a minha vida? O que é mais importante para mim? É o Senhor? Porque eu já lhe digo que se for o Senhor, não vai importar o que você esteja vivendo nessa terra, você vai glorificá-lo. Amém. Fiquemos de pé, por favor. Senhor, nós não podemos esconder os nossos sentimentos, nossos pensamentos, o que está no nosso coração de Ti. O Senhor sabe verdadeiramente o que nós adoramos. Eu quero te pedir que o Senhor, então, nessa sondagem, nos dê a possibilidade maravilhosa de rever tudo aquilo que temos dado uma atenção maior que não o Senhor. Mas, junto com isto, mostra de novo para mim, para os meus irmãos, para as famílias todas da nossa igreja, para todo o teu povo que nos ouve. Dá-nos a relembrança vinda da tua palavra de quem tu és, do teu poder, da tua majestade, da tua magnitude, Senhor, do teu projeto perfeito sobre nós, para dar glória somente a Ti. Mostra que nós temos a certeza do céu, mostra que esse mundo, mesmo com lutas e dissabores, tentando arrancar a nossa paz, ó Deus bendito, lembra que a paz que excede todo o entendimento não pode ser arrancada daqueles que são teus, porque ninguém arrebatará as tuas ovelhas das tuas mãos, ó Senhor Jesus. Enquanto fomos examinar quem de fato estamos adorando e seguindo, ó Deus bendito, lembra-nos quem o Senhor é e dá-nos o verdadeiro temor diante de Ti. Quebrantamento em temor diante de Ti. Rogamos isso em nome de Jesus. Amém.